Fala pessoal, tudo certo? Lincoln Almeida aqui e hoje eu vim falar para vocês a respeito de inibidores enzimáticos, que nada mais, nada menos, na prática significa você absorver menos calorias do que você consome. Isso porque esses inibidores enzimáticos, eles inibiriam a digestão de alguns nutrientes e faria que você não absorvesse, né? Eu vou falar a respeito de dois, os mais conhecidos, a faseolamina e o orlistat. Então vamos começar com a faseolamina, tá? A faseolamina é uma substância retirada lá do feijão branco. As leguminosas, em geral, elas possuem alguns inibidores enzimáticos, tanto para a absorção de carboidratos, para a absorção de proteínas também. Mas o que significa isso? Olha só, quando você faz o consumo de algum alimento, né? Então, aqui no caso da faseolamina, a gente tem a faseolamina, ela é uma inibidora da alfa-amilase, uma enzima que faz a digestão, a quebra dos carboidratos, dos polissacarídeos, tá? A gente pode colocar como carboidratos complexos, aí amido principalmente, né? Pão, batatas, arroz, todas essas fontes de carboidratos em que as ligações são maiores, a gente chama de polissacarídeos, né? Então, quando você faz ali a ingestão de um alimento, de um polissacarídeo, nesse caso, na boca ela já inicia a digestão parcial desses carboidratos, ela vai entrar aqui no estômago, esse fator de digestão devido ao meio ácido, esse fator de digestão ele vai diminuir bastante e vai retomar aqui no intestino, por meio da amilase pancreática. Então, o que acontece? Uma molécula que era cheia de ligações, por exemplo, aqui a gente tem um polissacarídeo, né? Cheio de ligações. Isso daqui, ele não é absorvido, não é possível ser absorvido isso. A gente precisa quebrar em fatores menores. Isso aqui, cada bolinha dessa é uma glicose, tá? Então a alfa-amilase quebra isso daqui em glicoses, né? E aí sim, isso daqui consegue ser absorvido pelo nosso organismo. O que a faseolamina faz? Nada mais, nada menos, ela inibe a ação dessa alfa-amilase. Então, a hora que a alfa-amilase for para chegar a quebrar esse amido, né, em glicose, para assim ser absorvido, esse inibidor enzimático, a faseolamina, vai bloquear a ação dessa enzima, tá? Ela vai se ligar a essa enzima e a enzima assim não vai ter ação sobre esses carboidratos. Se esses carboidratos não forem digeridos, se eles não forem quebrados em moléculas menores, eles não passarão pela barreira, eles não serão absorvidos, fazendo assim que eles sejam eliminados, tá? E vão percorrer ali o seu intestino. Qual que é o problema da faseolamina? Justamente por não ser absorvido, né, por ele ficar ali no seu intestino, esses carboidratos eles vão fermentar mais, né, e isso vai causar um desconforto enorme, vai causar gases, vai dar aquele sentimento de inchaço, e a pessoa muitas vezes fica até com ânsia de tão inchado que vai ficar, tá? Então, é interessante fazer o uso em determinados casos, mas para a maioria das pessoas não é interessante. Ainda mais para aquelas pessoas que estão buscando reduzir danos. Sabe aquela pessoa que vai, por exemplo, numa pizzaria e não quer engordar tanto? Isso não é tão legal porque provavelmente passe mal. Outra questão muito importante é o seguinte, a gente está falando de carboidratos complexos, a gente está falando de polissacarídeos, é onde atua a alfa-amilase, tá? Se você come um doce, né, o doce ele é rico em quê? Em glicose e sacarose, que é o açúcar, frutose mais glicose. A sacarose, ela tem a atuação, a enzima que quebra ela é a sacarase. Então não adianta nada você se encher de doce, né, e tomar a faseolamina e achar que está tudo bem, que você não vai absorver, que você vai eliminar. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque não tem ação da alfa-amilase nesse tipo de alimento. Vai ter ação justamente nos amidos, polissacarídeos, né? Então essa é a faseolamina. Já o orlistat ele funciona da mesma forma que a faseolamina. Entretanto, ele funciona onde? Ele funciona nas gorduras. Quando você faz
o consumo ali de gorduras, você tem a ação das enzimas que vão quebrar esses triglicerídeos em ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão ser absorvidos. Depois de ser absorvidos, vão ser transformados de novo em triglicerídeos, aí vai para a corrente sanguínea e toma seu destino. Mas para que eles sejam absorvidos, a lipase vai chegar nessa molécula maior de gordura e vai fazer a quebra, tá? Então a lipase vem aqui e faz a quebra disso daqui, né, desses triglicerídeos em moléculas menores, né, triglicerídeos, e aí sim esses ácidos graxos serão absorvidos. O que acontece? O orlistat chega, da mesma forma que chega a faseolamina chega na amilase, o orlistat chega na lipase. Então essa enzima aqui, que quebraria, ela não vai atuar mais devido à ação do orlistat, né? Ele vai se ligar a isso aqui, ele vai se ligar a essa enzima, fazendo com que ele percorra todo o intestino e seja eliminado. O grande problema do orlistat, que é maior do que o da faseolamina, são os seus colaterais. Normalmente, a pessoa que toma orlistat, ela tende a ter muita diarreia, ela tende a, quando tiver flatulências, ser flatulências oleosas. Então, a pessoa passa o dia inteiro e acaba defecando nas calças, muitas vezes sem perceber, tá? Porque solta muito o intestino. O orlistat ele é muito utilizado em tratamento de obesidade, tá? Mas ele só vai funcionar realmente quando tem o acompanhamento de um médico, de um nutricionista, com uma dieta hipocalórica, tá? E aí, nesses casos, pode ser interessante, mas na maioria das vezes, os colaterais eles vão superar qualquer benefício, principalmente por questão de desequilíbrio da microbiota intestinal, das bactérias do intestino. Isso no longo prazo pode ocasionar até mesmo uma disbiose, tá? Então são substâncias, tanto a faseolamina quanto o orlistat, são substâncias que podem ser válidas em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de obesos, quando a gente está falando de pessoas compulsivas. É muito criterioso a seleção de pessoas que fazem o uso dessas substâncias, até porque se você toma muito orlistat, por exemplo, você provavelmente vai ter um déficit de vitaminas lipossolúveis que dependem da gordura para ser absorvida, como a vitamina A, D, E, K, né? Então você precisa tomar bastante atenção com relação a isso. Outro ponto que é muito importante é, você não deve fazer o consumo dessas substâncias para diminuir as cagadas que você vem fazendo no final de semana, né? Se você chega no final de semana, quer ir num rodízio de pizza, todo final de semana quer ir numa churrascaria, comer até não aguentar mais, mas ainda tem aquela preocupação de tomar essa substância, na verdade você pode ter esse efeito, né? Esse efeito de não absorver grande quantidade desses alimentos, porém não vai ter todo o aprendizado de estilo de vida saudável. Isso não vai mudar, porque a sua cabeça não vai estar mudando, você está permanecendo a mesma pessoa, utilizando de recursos que não deveria utilizar, que pessoas realmente que possuem problemas deveriam utilizar, e além disso pode te trazer um problema sério, né? Você no outro dia pode aí ter uma surpresa e acordar com a sua cueca, com a sua calcinha melada, que não é uma coisa muito interessante, além do excesso de gases, né? A pessoa fica muito estufada com muitos gases. Tá, beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso aí, abraço, até mais.